nem coloquei para gravar. Questão 6. Então, a partir daqui, né, da classificação das propriedades, que é o que vai cair na prova. Então, caderno de atividades, questão 1. E agora, página 20. Exercício 6. Assinale a alternativa correta quanto a elementos e propriedades de onda. A distância entre crista e o vale é chamada de comprimento de onda. B. A velocidade de propagação de uma onda varia em materiais homogêneos. C. A velocidade de uma onda está relacionada com a sua frequência. D. A amplitude de uma onda é metade do comprimento de onda. E. O período de uma onda é medido em hertz, que é uma unidade de tempo. Quem sabe me dizer qual é a alternativa correta? Ninguém sabe? Silêncio mortal. Eu vou esperar vocês, eu não vou responder, não. E o tempo de gravação tá indo, é tempo que vocês estão perdendo. Maria Eduarda, Cauã, Guilherme, Brunos. Então, assinale a alternativa correta quanto aos elementos e propriedades das ondas. A distância entre a crista e o vale é chamada de comprimento de onda. Isso é verdade? Não. Não, é falso. B. A velocidade de propagação de uma onda varia em materiais homogêneos. Acho que é falso também, né? Também é falsa, né? A velocidade de uma onda está relacionada com a sua frequência. Verdadeira? Pode ser essa. Verdadeira, exatamente, né? A amplitude de uma onda é metade do comprimento de uma onda? Claro que não, né? A amplitude é... Lembra que na explicação a gente traça um meio, né? E aí você tem a crista, você tem o vale. Eles são exatamente do mesmo tamanho. Então, do meio até cima, na crista, ou do meio até o vale, ali você tem a amplitude, certo? O período de uma onda é medido em hertz, unidade de tempo. Não, hertz não é uma unidade de tempo, ok? O hertz a frequência é medida em hertz, tá? Então, vamos lá. O gráfico a seguir retrata uma onda que se propaga com velocidade variável. Então, a gente tem aqui as duas reguinhas no gráfico e está mostrando aí as ondas, assim, bem diferentes, né? Então, sobre a onda retratada, é correto afirmar que a sua amplitude é constante? Não. Não, não é. A frequência é constante? Não. Não, né? Não. O seu período é constante? Não. Não. A sua velocidade é constante? Não. Não. Ó, prestem atenção. Quando a gente fala constante, tem que ser tudo igualzinho. E aqui, nesse gráfico que a gente está vendo, tá tudo desigual. Então, tudo que tem palavra constante aqui tá errado. Tá? E a amplitude máxima da onda é igual a 1,4 centímetros. Sim. Sim, né? Por quê? Porque é a distância do ponto de equilíbrio ao ponto mais alto da onda, tá? Se a gente for analisar aí, a gente consegue perceber. Teria que fazer um cálculo aí para chegar nesse 1,4 centímetros, né?
é a única que realmente pode estar correta, porque as outras todas estão falando que é constante. E a gente está vendo no gráfico que não é constante. Ela é bastante aí, é bastante diversificada. Então, essa fica bem fácil. Então, sempre que vocês encontrarem uma prova, mesmo que seja uma prova de vestibular, prestem atenção no que está falando na pergunta, porque às vezes o que está na pergunta já tem a resposta, né? Tanto que aqui, ó, o gráfico a seguir retrata uma onda que se propaga com velocidade variável. Se a velocidade variável, então nem período, nem velocidade. Aqui, ó, a velocidade é constante. Não, já está falando que é variável. Se a velocidade é variável, então o resto também vai ser variável, certo? Responda às questões propostas com base na imagem a seguir, né? Então, qual é o sentido de propagação das ondas? Da onde está saindo a onda? Na imagem. Da caixa, né? Da caixa, né? Do alto-falante. E está indo para a direção do quê? Do ouvido. Do ouvido. O que está à esquerda? Onde que está qual lado que está o alto-falante? Da esquerda. Da esquerda. Então, qual é o sentido de propagação? Da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita, muito bem. Se está saindo do alto-falante que está à esquerda e está indo para o ouvido que está à direita, então é da esquerda para a direita. Viu como era fácil? Vocês ficaram aí pensando uma fórmula mirabolante, só que era bem facilzinho de responder. B. Qual é a direção de vibração da onda? Ela é transversal ou ela é longitudinal? Longitudinal. Longitudinal, muito bem. Tá vendo como vocês sabem as coisas, mas vocês ficam com medo de falar. Não precisa ter medo, já falei que na minha aula não existe errado, né? Existe só aprendizado. Olha que frase bonita, né? O que caracteriza os pulsos das ondas na imagem? Bruno? Essa compressão e rarefação? Exatamente. Então, olha só. Você tem aí, começa com uma pequena rarefação, você tem uma compressão, depois tem rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão. É essa maneira que vai propagando o som até chegar na gente, tá? Então, é essa alternância aí, né, que vai fazendo aí com que a onda se movimente até chegar na gente. É isso que vai caracterizar o pulso. Então, o que caracteriza os pulsos, né? Então, é a alternância entre a compressão e a rarefação. Bom, como prometido, não vou fazer o exercício 9, que são cálculos. Embora são cálculos simples, fáceis de fazer, como a gente não vai pôr na prova, então eu não vou perder tempo com ele, tá bom? Então, quando vocês forem enviar para a minha atividade, você tira foto da página inteira, ó. Quando eu falo foto da página inteira, ó, tira a foto que caiba a página inteira, mas tem que aparecer o número. Porque vocês estão mandando foto para mim que não aparece o número. Aí eu tenho que ficar caçando qual é aquela página para eu procurar. Pior ainda, quando vocês me mandam imagem que aparece... Deixa eu pegar um papel aqui. Vocês me mandam uma foto assim, ó. Me aparece um pedaço da atividade. Aí eu tenho que caçar da onde que é essa atividade. E eu perco muito tempo com isso.
Agora, se vocês me mandam uma página inteira, foto de página inteira, que aparece o número, opa, eu já vou lá, cato a página, já envio para vocês. É muito mais rápido, tá bom? Nosso tempo, infelizmente, já está acabando, mas não se preocupem, tá? Porque na próxima aula a gente volta, finalizo com isso daqui e é basicamente isso que vai cair na prova de vocês, tá bom? Que tá aqui nesse resumo de hoje e o que eu vou falar na sexta-feira, tá? Então, não precisam ficar aí desesperados. É Não para mandar essa página 20 para a senhora agora? depois, tá? Depois? Depois você envia. É, porque eu vou fazer a página 22 também. Aí eu vou pôr no grupo Ah, quais tá. páginas para mandar. Aí vocês Tá mandam bom. certinho, tá? Então, vamos lá. Exercício 11. Com base nos estudos realizados sobre acústica, assinale V, as afirmativas verdadeiras, com F, as falsas. Sons de baixa frequência são baixos. E sons de alta frequência são altos. Verdade? Verdadeiro? Verdadeiro. B. Dois violões com forma e materiais distintos têm o mesmo timbre. É só a gente Falso. pensar, né? No Falso. cavaquinho e no violão. A forma é igualzinha. O violino, o violão, né? A forma é igualzinha. Possuem o mesmo som, o mesmo timbre? Falso. É falso. Olha, eu fico orgulhosa desses meus alunos, viu? Tudo inteligente. C. O eco não é percebido pelas pessoas em um ambiente pequeno devido à interferência de ondas. Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro? O Acho que é eco não falso. é percebido pelas pessoas em ambiente pequeno Acho que o de baixo é verdadeiro. devido à interferência de ondas. Falso. É Acho que é falso. falso. Porque o eco, ele não é percebido por uma pessoa em um ambiente pequeno, porque o cérebro, ele só diferencia o som emitido do som refletido, tá? Se o intervalo de tempo entre eles for superior a 0,1 segundo. Quando você está num ambiente pequeno, em uma sala pequena, quando você fala entre a ida e volta, o tempo é inferior a 0,1 segundo, porque é muito rápido. E aí a gente não consegue perceber o eco, tá? Agora, se eu tivesse em um lugar aberto, amplo, seria mais fácil perceber o eco, né? Principalmente em uma distância de 17 metros. Se for uma distância inferior, é mais difícil você perceber por conta desse tempo que leva, né, para o som ser emitido e retornar, tá? Então, a C é falso. D. O eco é percebido por uma pessoa se a distância até o anteparo for maior do que 17 metros. Verdadeiro. 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 Agora eu quero ver quem é bom aí que conhece os instrumentos. Eu acho que a pergunta, se eu for muito boazinha, ela vai estar na prova. Classifica os instrumentos abaixo como cordas, percussão ou sopro. Então, aí, a tuba, a flauta, acho que é clarineta, os outros eu não conheço. São instrumentos do quê? Sopro. Sopro, né? Porque senão assoprar não sai o som. E tem que saber soprar e ainda mexer nos botões para o som correto. E o de baixo, ó, aqui tem todos eles, ó, violino, violoncelo, tem o bandolim, cavaquinho, acho que é guitarra, ó, tem um monte. Esses são instrumentos de Cordas? cordas. Corda. Muito bem. E o de baixo tem o tamborim, tamborete, tambor e mal Percussão. Esse É o que sobrou, né? percussão. Pois é, o que sobrou, né? Esse foi. Essa pergunta você queria na prova, não? Sim. Sim, né? Ok. Complete a cruzadinha com as respostas dos itens a seguir. Embora não dá para pôr a cruzadinha, mas eu posso pôr as perguntinhas. Então, dispositivo que armazena energia como resposta à aplicação de uma tensão mecânica. Aí pegou.
essa vai estar, a respostinha dessa vai estar em um quadrinho onde fala sobre ultrassom, tá? Esse dispositivo se chama piezoelétrico, tá? Então, que vai armazenar aí essa energia em resposta a essa aplicação. Quando você emite o som, ele bate lá no objeto, ele volta e aí ele vai ficar armazenada essa energia. E aí você consegue pegar essa energia e transformar na imagem, tá? Então, é assim que é construído o ultrassom, aquele que a gente faz para ver o bebezinho, tá? Nome dado para a onda sonora de alta frequência que também é emitida pelos morcegos para realizar a ecolocalização. Essa parte de ultrassom vocês podem estudar, vai cair na prova, tá? Essas perguntinhas aqui do 13 vai cair na prova. Ninguém? Reverbalização. Não. Gabriela, a primeira é piezoelétrico. A segunda é? Eu já até respondi, vocês nem perceberam. Ecolocalização. Não. Ó, nome dado para a onda sonora de alta frequência que também é emitida pelos morcegos para realizar a ecolocalização. Que é o mesmo que utiliza para ver se o bebezinho está bem. Ecografia? Não. Ultrassom? Ultrassom, muito bem, Ricardo, parabéns. Equipamento que transforma uma informação físico em uma energia de diferente natureza. Todas essas perguntas estão todas lá na página que fala sobre ecografia. Como eu não tenho muito tempo, mesmo eu vou dar a resposta, tá bom? No caso da 3, é o transdutor. Nome do dispositivo que os navios utilizam para a localização de cardumes. Sonar. Fenômeno que ocorre em grandes salas e que aumenta o tempo de percepção do som. Reverberação. Então, a questão... Com certeza estará na prova, ok? Quem perdeu a pergunta, não se preocupe, eu vou converter o vídeo e lá pelas 8 da noite vou postar no grupo, tá? Por quê? Para fazer a conversão ele demora, eu vou parar por aqui, ok? Vou parar a gravação.